Boa noite. Me chamo Luciano e hoje tenho 32 anos. Sou casado, mas ainda não tenho filhos. Eu venho compartilhar este relato que aconteceu por volta de 2013. Bem, eu sou do interior do Piauí e eu e o meu amigo tínhamos umas namoradas em um lugarejo. E nesta noite, eu e o meu amigo estávamos na minha casa conversando. E isso era por volta de 11h30 da noite. E foi quando a namorada dele ligou, pedindo que fôssemos encontrar com elas. Lá fora estava uma lua amarelada no céu, com poucas nuvens. Eu não me recordo de exato da semana. Bem, esse lugarejo de nome Limoeiro fica a uns 3 quilômetros de distância da minha casa. E para chegar até lá, tem que ir por uma estradinha de chão sem nenhuma iluminação e atravessar também um pequeno riacho. Bem, nós fomos. E antes do riacho tem um grande pé de manga. E do outro lado do riacho, um grande juazeiro. E embaixo dessas árvores, os moradores sempre relatavam ver vultos, ouvir vozes e volta e meia alguém fazia rituais de macumba. Quando estávamos indo, após passarmos uns 30 metros do juazeiro, ouvimos como se alguém tivesse batido com um metal num arame de cerca. Olhamos para trás, para os lados, e não vimos nada. Olhamos um para o outro e seguimos em frente. Chegamos na casa das nossas namoradas, conversamos, namoramos, etc. E quando deu por volta de 1h40 da madrugada, retornamos para as nossas casas. Naquele breu, só com a luz do luar, que deixava um cenário ainda mais sombrio. Bem, eu toquei em assuntos de assombração com o meu amigo. Eu comentei o que será que tinha sido o barulho no arame de cerca. E ele, me alertando, disse para que eu parasse de falar essas coisas de assombração, pois daqui a pouco vamos ter que passar por lá. Eu o ironizei e o chamei de medroso. Seguimos caminho e então ele colocou uma música no celular. Acho que era para disfarçar o medo. E quando estávamos chegando próximo ao juazeiro, ouvimos passos vindo de dentro do riacho, como se alguém tivesse o atravessando correndo para o outro lado. Ficamos desconfiados, mas continuamos. E para atravessar, nós tínhamos tirado os chinelos por causa da lama. O meu amigo, com o seu celular, iluminava o chão. E quando, sem nenhum aviso, algo que estava dentro da roça de banana, que ficava ao lado direito, embaixo de um pé de manga, se jogou contra nós. A nossa sorte foi que aquilo bateu no poste de madeira da cerca, que o arame chegou a ranger. O meu amigo levou a luz do celular para o local da pancada, e eu nunca tinha visto algo tão estranho na minha vida. Era um ser magro com pelos falhados acinzentados e com um cheiro forte de suor e muito alto. Bem, o meu amigo tem por volta de 1,85 de altura. E eu creio que aquela coisa tinha por volta de 2,20. Possuía umas pernas estranhas, braços compridos, unhas muito grandes e uma cara deformada, com uma espécie de focinho que lembrava de um porco, com dentes que saltavam para fora. Dentes parecendo os de cachorro, umas orelhas para cima, olhos brilhantes iguais a de um gato quando são iluminados por um farol, brilhantes em tom amarelado. Aquela coisa deu uma espécie de um rosnado e nós saímos em disparada. Porém, não ouvimos aquela criatura nos seguir. Corremos para a minha casa e trancamos tudo.
E ali dentro de casa, comentamos o que poderia ser aquilo. E chegamos à conclusão que com certeza seria um lobisomem, pois a descrição era muito parecida com as histórias que ouvíamos quando éramos crianças. A minha casa fica a uns 30 metros da casa do meu amigo. E mesmo assim, ele não foi embora até o dia amanhecer. E quando o sol já estava alto, voltamos até o local, chegamos lá e olhamos bem por toda a volta. E ali tinha alguns pelos no arame e no poste de madeira da cerca. Algumas bananeiras quebradas. E eu não sei quem se transformava naquela coisa. Porém, nunca mais voltamos lá. Obrigado, Fael, por ler o meu relato, pois aquela foi uma experiência muito ruim. Boa noite. Olá, boa noite. Eu me chamo Flávio. O que vou relatar aqui ocorreu em julho de 2002. Bem, naquele ano, eu levei a minha esposa e a minha filha de 6 meses para a casa da minha mãe no interior. A casa ficava a cerca de 90 quilômetros de São Paulo. Para que assim a minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas pessoais dela, antes que o pessoal da empresa de mudança viesse levar os móveis dela. Bem, ela tinha colocado a casa para vender, para poder comprar um apartamento em São Paulo e assim ficar mais perto dos netos dela. E os seus netos eram o meu sobrinho e a minha filha, que tem cerca de 1 ano de idade de diferença. Nós passamos o final de semana numa boa, mas na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Então me despedi da minha filha, da minha esposa e da minha mãe e peguei a estrada de volta para São Paulo. Já era noite e eu estava vindo numa boa a uns 120 km por hora e com a estrada quase que completamente vazia. E foi quando eu cheguei perto de uma ponte e diminuí um pouco a velocidade, já que a via estava um pouco molhada, pois havia chuviscado fazia um tempinho, pois algum vento lateral poderia atingir o carro e fazer ele deslizar pela estrada. E afinal, eu só queria ver a minha filhinha crescer saudável com o seu pai do lado. Bem, quando meu carro diminuiu para uns 70 km por hora, naquela hora eu estava com o farol alto ligado, já que não vinha ninguém no sentido contrário e essa parte da estrada não tem iluminação nenhuma. E aquilo estava escuro feito um breu. E eu já estava quase na metade da ponte, quando um animal, ou o que quer que fosse aquela criatura, pulou do meio do mato para a pista na outra ponta da ponte. E então começou a atravessar a via. O jeito que ele andava era bem peculiar. Andava com as costas arqueadas e com a cabeça abaixada para frente no meio dos ombros. Era meio cinzento e a sua pele parecia viscosa e tinha poucos pelos. Também não tinha cauda ou rabo. Eu pisei o freio para dar mais tempo para aquela coisa atravessar, já que aquilo era bem grande e se eu batesse nele eu poderia causar um acidente grave. E assim que a criatura atravessou as duas vias e chegou na barreira que divide as pistas, aquilo parou, ficou de pé se apoiando nas patas de trás. Ficou parado assim como um canguru ficaria. E então logo olhou em volta. Ele encarou os meus faróis como se estivesse hipnotizado por alguns segundos. E as patas dianteiras daquela coisa eram compridas o bastante para encostarem nos seus joelhos. Os olhos dele refletiam os meus faróis,
assim como os olhos de qualquer outro animal. Porém, era um reflexo verde. A essa altura, eu já estava a uns 30 metros dele. E foi então que eu notei como as costas daquela criatura eram. As suas costas era como se a sua coluna estivesse exposta. A coisa tinha uma corcunda e, enquanto andava de pé, parecia ter aproximadamente 1,65 m de altura. E quando eu estava a uns 20 metros da criatura, aquilo pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar o resto da estrada. Eu já havia diminuído para uns 25 km/h, quando um caminhão gigantesco que estava vindo na outra pista viu a criatura também. O caminhoneiro buzinou para ver se conseguia espantar aquilo, para assim fazer ele atravessar a pista o mais rápido possível. E conseguiu, pois a coisa saiu correndo e se enfiou no meio do mato do outro lado. E quando eu cheguei mais perto, já não conseguia mais o vê-lo. Porém, eu sei que aquilo não fazia parte da fauna local ou de qualquer outro lugar que eu conheça. Eu falei para todos os meus amigos sobre o que eu havia visto. E todos, muito céticos, falaram que era um cachorro. Bem, um cachorro grande no meio do mato, que fica em pé nas patas de trás e pede comida para carros que passam a 100 km/h? Bem, esse é um cachorro muito corajoso. Pois todos os outros que eu vi, assim que veem um carro, eles enfiam o rabo no meio das pernas e logo fogem. Bem, o que quer que tenha sido, me assustou um pouco quando eu vi. E eu ainda estou tentando descobrir o que era. Mas até agora, a internet não me esclareceu nada. Mas depois de assistir os relatos aqui do canal Elite Oculta, hoje eu tenho certeza que era um lobisomem. Boa noite. O primeiro relato de hoje é o lobisomem do Mirante. Então vamos ao relato. O que vou narrar realmente aconteceu comigo no ano de 2009. Eu não tenho vergonha alguma em admitir que durante aproximadamente 8 anos da minha vida, eu fiz uso de drogas pesadas, cocaína e crack. E hoje, graças a Deus, eu estou livre desse mal que tanto prejudicou a mim e a minha família. E depois de ter aprontado de tudo em busca do meu prazer, eu resolvi procurar ajuda em vários grupos de apoio. E chegamos à conclusão que a melhor saída para mim era um tratamento intensivo, ou seja, internação. O processo de internação era de 9 meses. E o meu primo, ex-dependente, era coordenador da clínica onde eu fiquei. E acabei escolhendo também essa clínica pelo fato de ter alguns amigos lá internados. E entre eles o Paulo, que era um alcoólatra, e nós o chamávamos de Billy Joy. Será que é o Billy Joy do Green Day? Seu estado de saúde já estava bem deteriorado, e ele veio a falecer durante a sua estadia na clínica. E antes dele falecer, ele me contava várias histórias de criaturas sinistras que ele presenciava ali, nas matas, próximo à chácara. Inclusive, ele me contava que ali vivia um mapinguari, e ele mesmo já havia confrontado essa criatura. Lógico que eu ria e não acreditava, pois para mim não passava de um devaneio da cabeça dele, ainda mais pelo fato dele ter sido um alcoólatra. E era aí que eu não acreditava mesmo. Bem, mas eu caía na conversa do Paulo. Eu perguntava sobre diversas coisas, somente para ver até onde ele chegaria. Então, eu perguntei se ele poderia me mostrar esse tal mapinguari, e ele disse que não, pois ele mesmo se transformou em um lobisomem e colocou esse mapinguari para correr. Lógico que eu não aguentei e caí na risada.
mas ele fez uma cara de sério e me prometeu que na próxima lua cheia ele me provaria que estava dizendo a verdade, pois viraria um lobisomem em minha frente. Bem, lógico que eu também não levei a sério. E a próxima lua cheia também não chegou para ele, pois o Paulo veio a falecer muito antes. A chácara onde estávamos era bastante afastada, e não havia iluminação pública na estrada de terra que levava até a clínica. E lá, cada um tinha as suas responsabilidades. Cozinheiro, ajudante de cozinha, faxineiro, ajudante de faxineiro, ronda noturna, horta, entre outras. A minha responsabilidade era a ronda noturna. E toda noite, depois de jantarmos, rezávamos o terço, líamos alguns livros, escrevíamos carta, entre outras coisas a mais. E quando era 23 horas, eu apagava os lampiões, fechava a porteira e verificava os animais, etc. Lembro-me que em uma noite de lua cheia, em uma das minhas rondas, quando eu ia fechar a porteira, eu vi um vulto agachado próximo ao mirante. O mirante é uma cruz de madeira bem alta. Então eu resolvi voltar e chamar os responsáveis pela segurança do local. Mas percebi que esse vulto chorava e soluçava. Acho que devido ao fato de buscarmos a espiritualidade, aquela cena me comoveu e senti vontade de tentar apaziguar aquele coração angustiado, passando um pouco da sabedoria que eu aprendi estando naquele local. Eu caminhei sozinho até aquela pessoa, achando que se tratava de um mendigo ou até mesmo um alcoólatra tapado. E para o meu espanto, quando eu cheguei bem perto e já estava colocando a minha mão sobre o ombro daquela pessoa, eu pude perceber, com a ajuda da luz da lua cheia, que quem estava ali, chorando, soluçando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados cometidos, era o Paulo, aquele mesmo que havia falecido naquele local. Ele virou-se para mim e eu senti que ele ia me dizer algo, mas o pavor tomou conta de todo o meu ser e eu caí para trás e fiquei paralisado, tentando me levantar para correr, mas as minhas pernas não me obedeciam. O Paulo, soluçando, logo disse: "Eu te prometi que nessa lua cheia eu te provaria que estava falando a verdade. Eu sou um lobisomem e me entreguei ao álcool justamente para sair dessa realidade." E após ele dizer isso, o seu corpo foi mudando de forma. Pelos cresciam em seus braços, os seus ossos se partiam e os seus olhos se tornaram duas bolas brancas, enquanto ele estava ajoelhado, olhando para a lua e uivando. Finalmente recuperei as minhas forças, pois aquele uivo estridente me fez voltar a si. Então saí correndo o mais rápido possível. Senti os meus calcanhares tocando na minha bunda de tanto que eu corri, gritando desesperado e sem olhar para trás. Alguns internos saíram dos seus quartos para ver o que estava acontecendo. Acordei também os monitores e o coordenador, mas ninguém acreditou no que eu havia contado. Na outra noite, eu não fui fazer a ronda. Pedi que trocassem a minha responsabilidade, e assim foi feito. Mas para o meu azar, o novo ronda não viu nada de anormal. E eu passei a ser perturbado pelo restante do grupo durante todo o tempo que eu estive internado. As pessoas diziam que eu não tinha mais cérebro, ou até mesmo que eu já estava louco devido ao uso de drogas que eu havia feito durante todo o tempo, e que o meu estado psicológico já estava bem deteriorado. Porém, eu juro que o que eu vi naquela noite foi real. E também não foi fruto da minha imaginação. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato. E o nome é Gritos.
Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje eu tenho 30 anos. E posso ainda lembrar-me do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. E isso ocorreu na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era calmo e tranquilo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu e os meus irmãos a conhecíamos por dentro porque, vez ou outra, nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa. 2 de cada lado e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacateiro no canto esquerdo, e era uma bela casa. E no lugar da senhora Ana mudaram 3 irmãs: a Clara, a Josefina e a Marília. Infelizmente, a Marília era doente e tinha um mal no estômago. Bem, era o que a minha mãe dizia para o que hoje conhecemos como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor, e a pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, e chegava a gelar a espinha e até mesmo o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença. Mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. E alguns vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. Finalmente, foram concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. E numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. E todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento. E todos também imaginavam que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. E não poderiam estar mais enganados, pois naquela mesma noite de quinta-feira, perto das 23 horas, tudo começou. Primeiro foram os gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos, e foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginavam tratar-se de alguma brincadeira de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, eles viram um enorme caminhão-baú parar à frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram no porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" Então, os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso, era brincadeira de algum moleque travesso." E as moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília, e o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiram pelas noites, até que enfim chegou no 7º dia e parou. Até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem todo mundo é solidário e palpável como imaginamos. E muitas vezes,
podemos acordar desse nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Boa noite. Então, vamos para o relato de hoje, que é A Sombra Assassina. Eu morei em uma velha casa de fazenda que tinha aproximadamente uns 150 anos. E essa casa ficava no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E desde o começo, eu sabia que tinha algo de estranho na casa. Eu falei para os meus pais que eu ouvi alguma coisa se movendo pelo meu quarto enquanto eu tentava dormir. Mas eles riram e falaram que era coisa da minha imaginação. Mas provavelmente a minha imaginação devia ser contagiosa. Nós já estávamos morando naquela casa há mais ou menos um ano, quando a minha irmã mais velha começou a ter problemas. Alguma coisa arrancava o lençol e o cobertor dela e jogava no corredor. Ela achava que era a minha irmã do meio, já que ela era bem pentelha. Mas sempre que isso acontecia, a minha irmã do meio estava dormindo feito uma pedra no quarto dela. E nada muito a sério chegou a acontecer, até o meu aniversário de 16 anos. A minha mãe e as minhas irmãs tinham ido levar uma vizinha que estava passando mal para o hospital. E o meu pai tinha se mudado de casa, pois ele e a minha mãe haviam se separado. Então, eu estava sozinha em casa, mas não estava nem um pouco preocupada com isso, já que não era a primeira vez. Mas eu mal sabia que essa noite ia ser diferente. Eu tinha acabado de arrumar a bagunça da festa e estava descansando um pouco na sala, vendo TV, quando o som do chuveiro ligado me chamou a atenção. Eu subi e fui para o banheiro ver quem era, mas o chuveiro estava desligado. Mas eu ainda podia ouvir o som de água correndo meio longe, mas não dava para identificar de onde estava vindo. Então eu achei que era melhor ignorar tudo. Mas o que aconteceu depois gelou todo o meu sangue. Eu estava assistindo televisão na sala, quando ouvi alguém, ou melhor, alguma coisa, atravessar a sala de jantar que é do lado da sala de TV e subir as escadas. E isso me deixou espantada, já que eu poderia ver se alguém estivesse subindo a escada, já que o sofá da sala de TV é do lado da porta, e dele dá para ver as escadas. Eu me levantei, segui os passos, até que eles chegaram na porta do quarto da minha irmã mais velha. Eu parei e olhei em choque, enquanto a porta do quarto dela, que é feita de madeira sólida e muito pesada, eu abri completamente, e alguma coisa que a única descrição que eu posso dar é que era uma sombra, e aquilo entrou no quarto dela. Eu corri para o andar de baixo e vi algo pequeno e preto, e com uma aparência bem grotesca correndo pelo corredor, em direção à sala que era o escritório do meu pai. E como é típico de mim, em vez de sair correndo para fora de casa, eu fui atrás daquela coisinha preta, que parecia o resultado do cruzamento de um cachorro e um rato. E eu juro que assim que eu entrei no escritório, aquela coisa sorriu para mim, com um tom meio ameaçador. Então, desapareceu no ar como se tivesse dissolvido. A essa hora, eu já estava pensando em deixar a casa. Então, eu vi uma coisa que era terror puro. Era maior e muito mais escuro que o bichinho que eu tinha seguido. E aquela coisa estava agachado no canto do escritório. Não dava para perceber traço nenhum naquilo. Porém, dava para perceber que era só uma grande massa negra. Mas eu sabia que estava olhando para mim. E dava para sentir toda a maldade que emanava daquilo.
Eu paralisei e não consegui mexer um só músculo. E quando aquela coisa começou a levantar e a se esticar, se transformando em uma sombra de algo que parecia uma pessoa, a única coisa que eu consegui fazer foi gritar. E eu gritei. Um grito tão alto e cheio de terror que expressava exatamente o que eu estava sentindo. Terror puro e muito medo. Depois do grito, eu consegui me mexer de novo e consegui sair correndo da casa. E fiquei lá fora até a minha mãe e as minhas irmãs chegarem. A minha família se mudou daquela casa algum tempo depois. Depois que alguma coisa atacou a minha mãe enquanto ela dormia. Eu cheguei a ouvir uma conversa dela com uma amiga dela que morava ali por perto e descobri algumas coisas interessantes. Ela falou para minha mãe que a casa pertenceu a um homem e a família dele há um bom tempo atrás, lá pela década de 1920. E esse homem descobriu que a mulher tinha traído ele com um homem que trabalhava na fazenda dele, quando a nossa casa ainda era uma fazenda. Então, ele matou brutalmente ela e os 4 filhos, e depois se matou também. E depois que nós nos mudamos, a última notícia que eu tive é que a casa ainda estava vazia, e ninguém queria morar lá. Bem, e por um bom motivo. A outra história aconteceu quando já estávamos na casa nova. E isso há uns 2 anos depois de nos mudarmos. Eu estava sozinha em casa e sem nada o que fazer, e sem ninguém para conversar. Então eu decidi ir dormir. E mais tarde eu acordei de maneira repentina, com a sensação de que alguém espiava o meu sono. Na hora eu fiquei pálida de medo. Mas lembrei que quando era pequena, eu sentia a mesma sensação na casa anterior. Mas isso logo passou, quando a minha mãe me levou num terreiro de macumba. E lá disseram que uma ex-namorada do meu pai tinha feito um trabalho para que a minha mãe perdesse a criança, que no caso era eu. E que o trabalho foi feito para ela se assustar e perder a criança. Mas como ela teve um parto normal, aquele encosto passou a me assustar. Até os meus 14 anos, eu dormia na cama com a minha mãe. E mesmo tendo as minhas irmãs dormindo no mesmo quarto, eu sentia que aquela entidade me observava. Então, eu sempre dormia com a minha mãe. Porém, eu não senti mais aquela presença por 3 anos, depois que a macumbeira fez um trabalho para a entidade. Até que com 17 anos, eu senti a entidade me observando. Aquela coisa apareceu na minha frente e disse: "Eu te assusto, porque um feitiço com seus cabelos e cera de vela do meu velório estão amarrados a você. Reze um terço por dia durante 7 dias por minha alma, e acenda uma vela de 7 dias em minha intenção. E só assim deixará o silêncio." Bem, eu fiquei muda por 7 dias, e os meus parentes ficaram com medo de que eu não voltasse mais a falar. Mas eu, com muita fé, acendi a vela e rezei em silêncio. E quando a vela se apagou, eu consegui voltar a falar. Bem, esses fatos que me aconteceram é verídico. E se alguém tem alguma história parecida, por favor deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo todos. Boa noite. Bem galera, este foi o relato de hoje. E se você tiver um relato sobrenatural, envie para o e-mail do canal relatoseliteoculta@gmail.com. E você ainda que não me segue no Instagram, corra e me siga lá, fael.portinari. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então nos encontramos aqui mais tarde. Boa noite. O primeiro relato de hoje é: o Saci malcriado me xingou. As criaturas das matas às vezes surgem até mesmo fora das matas.
talvez mostrando que podem fazer o que bem entenderem e assombrar quem bem quiser. O fato a seguir pode ser uma dessas experiências. Olá, eu me chamo Maria e moro no interior do Paraná. E todo dia, quando eu vou para o trabalho, eu passo por uma rua que está quase sempre deserta. E raramente eu encontro mais alguém passando por ela. É uma rua calma, estreita, com um monte de casinhas. A maioria das casas tem árvores no quintal e uma das casas tem um pinheiro enorme. Certo dia, eu estava passando por essa rua, a caminho do trabalho, e então eu ouvi uma risadinha de criança. Eu olhei em volta, mas não vi mais ninguém. Simplesmente segui o meu caminho. E quando eu estou embaixo do pinheiro, eu escuto aquela risada novamente. E quando eu olho para cima, eu vejo um garotinho lá em cima. Eu estranhei que ele estava lá às 7:30 da manhã e sem ninguém por perto. Bem, ele era negrinho, tinha um gorro vermelho e nesse momento eu nem reparei se ele tinha uma ou duas pernas, porque eu nem imaginei na hora que poderia ser um saci. Então eu falei para ele: "Ei, garoto, é muito perigoso você ficar aí em cima. Você pode cair e se machucar." Mas ele simplesmente levantou a cabeça e riu. Aí eu pensei que devia ser algum menino de uma das casas que já devia estar acostumado a subir ali em cima. Então eu simplesmente segui o meu caminho. Eu andei mais um pouco e olhei para trás. E ele ainda estava lá em cima da árvore, rindo e olhando para mim. Então eu olhei para frente e continuei andando. Mas de repente eu ouvi um grito de pavor. E quando eu olho para trás, eu vejo o garotinho caindo lá de cima, diretamente com a bunda no chão. E quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, pois ele estava muito alto. Eu saí correndo, mas quando eu cheguei perto, eu fiquei sem reação, pois foi aí que eu vi que ele só tinha uma perna. Bem, ele era menor do que aparentava ser em cima da árvore, e foi aí que eu liguei as coisas. Bem, aquilo não era uma criança, era um saci. Ele ficou muito enfurecido e me xingou de vários palavrões, como se eu tivesse culpa. Eu não vou citar as coisas que ele me chamou aqui porque é até pesado. E quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo nesse mundo, ele saiu pulando, resmungando, e logo então se formou um redemoinho em volta dele. E aquele redemoinho foi andando até ele sumir. Eu só consegui voltar a si depois de uns 5 minutos ali parada. E por incrível que pareça, ninguém passou por lá. Era tudo o que eu menos esperava naquele dia, era ser xingada por um saci malcriado. Eu cheguei a passar por aquela rua mais algumas vezes, mas nunca mais vi o saci novamente. E sempre que eu posso evitar, eu não passo por lá. Boa noite. O segundo relato é o saci no meu quintal. Boa noite, eu me chamo Amanda. E este fato que vou contar aqui aconteceu quando eu morava na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Quando eu era pequena, a minha família acabara de mudar para um bairro cercado por matas. E nós tínhamos nos mudado para essa nova casa fazia pouco tempo. Era uma casa com um terreno gigantesco. E nessa época eu devia ter entre 8 ou 9 anos. O meu quarto ficava na parte de trás da casa e dava para ver quase todo aquele quintalzão. Por muito tempo, nada de estranho aconteceu comigo. Mas eu me lembro de sempre ir dormir cedo com medo de algo. Era sempre tão frio, mesmo no verão, quando era bem quente lá fora. Os meus pais falaram que eu iria me acostumar com o quarto, mas eu nunca me acostumei. E esse medo de noite e o frio inexplicável duraram por 4 anos. Mas uma noite,
eu decidi que estava cansada de ficar com medo. Eu me forcei a levantar e ir até a janela e olhar para o quintal. Bem, e havia alguém lá, um garoto muito negro. E mesmo que estivesse escuro, aquele garoto era mais escuro que a própria escuridão. E eu podia ver ele como se fosse de dia. O rosto dele era pequeno e os seus olhos vermelhos como brasas. Eu não sei como, mas mesmo ele estando bem longe, eu sabia como era o rosto dele. Ele parecia estar bravo. E uma coisa que me chamou a atenção também foram as roupas dele. Era uma saia feita de folhas secas e um gorro vermelho na cabeça, e ele também fumava um cachimbo. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia sair da janela. O garoto olhou para mim e o espaço entre nós pareceu não ser maior do que o espaço entre eu e a tela do computador agora. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu me sentia tão indefesa e assustada, e os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas eu não sabia se era por causa da minha fragilidade ou do meu medo. Finalmente, a figura saiu pulando para o fundão do quintal e sumiu. E eu consegui gritar. E eu gritei, e os meus pais correram e eu contei para eles o que vi. E eles insistiram que eu estava andando dormindo ou que era algum pesadelo. E falaram que era para eu voltar para a cama e dormir. Mas eu não consegui mais dormir por um bom tempo. Alguns dias mais tarde, eu perguntei para um vizinho alguma coisa sobre o assunto. Ele me contou que coisas estranhas sempre acontecem um pouco depois de onde a minha casa estava. E que às vezes as pessoas que moravam lá viam coisas. E essas assombrações, ele disse que era o Saci ou a Caipora. Mais tarde, naquela noite, eu estava na cozinha que ficava bem embaixo do meu quarto. Eu estava preparando um lanche, quando eu olhei para fora da janela e quase morri de susto. A figura da outra noite estava lá fora. Porém, bem mais perto do que da outra vez. O rosto dele estava muito mais bravo do que estava antes. Então eu corri para a sala e contei para o meu pai o que eu tinha visto. Mas quando ele saiu para ver o que era, ele não achou ninguém lá fora. O meu pai estava começando a ficar preocupado comigo. E sinceramente eu também estava. Mas o pior ainda não tinha acontecido. Quando eu fui para o meu quarto naquela noite, o garoto voltou. Mas desta vez ele estava no meu quarto, bem na frente da janela que estava fechada. Bem, ele parecia muito, mas muito mais bravo. E eu fiquei tão assustada que tudo que eu pude fazer foi gritar. Os meus pais vieram correndo, mas desta vez parece que eles viram alguma coisa. Porque eles me agarraram e me puxaram para fora do quarto e bateram a porta. Os meus pais também puderam sentir o cheiro forte de fumo pela casa. E ninguém dormiu naquela noite. Então, eu contei o que o vizinho havia me dito. E dessa vez, parece que os meus pais acreditaram. Mas o certo é que eu nunca mais dormi naquele quarto. No dia seguinte, o meu pai foi conversar com o vizinho e voltou bem preocupado. Ele falou que o vizinho disse que a figura nunca chegou tão perto antes. E que ele nunca tinha entrado na casa antes. Então, ele achou que era um mau sinal. Então, meu pai ligou para a imobiliária que nos vendeu a casa. E o agente imobiliário falou que algumas pessoas viram algumas coisas estranhas na casa, mas que nunca nada de ruim aconteceu. E que tudo isso era superstição ou coisa de gente com imaginação fértil. O meu pai não quis arriscar e arranjou para nós mudarmos de lá na semana seguinte. Às vezes, eu ainda vejo aquele Saci nos meus sonhos.
E mesmo isso tudo tendo acontecido há 10 anos atrás, eu nunca vou me esquecer do terror que eu senti naquela noite. Bem, também posso dizer que nunca mais vou esquecer o rosto de raiva daquela criatura que eu tenho certeza que era o Saci. Boa noite. Bem, galera, esses foram os 2 relatos de hoje. Eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês e está aqui na descrição do vídeo. Aqui está meu Instagram, está meu Facebook, aqui está o link do meu outro canal. Também tem o e-mail do canal para vocês enviarem o seu relato. E lembrando que hoje às 8 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então nos encontramos mais tarde. Boa noite. Então vamos lá. O que vou contar aconteceu com a minha família já faz algum tempo. E sempre que eu conto para alguém, a pessoa nunca acredita. Bem, mas eu não ligo. Porque eu estava lá e vi com os meus próprios olhos e sei que foi real. Finalmente, as férias haviam chegado. E o meu pai havia planejado uma viagem de carro até o sul do país. Eu estava muito empolgado, pois eu nunca tinha ido para lá. Nós íamos a um lugar específico e íamos visitar várias cidades e ficar um tempo em cada uma. E numa delas foi onde aconteceu a minha história. Galera, eu tenho a impressão que eu já li esse relato, mas lendo aqui um pouco mais à frente, eu acho que eu não li ele. O que eu li era que um rapaz também contava a experiência paranormal que ele teve, mas foram 2 experiências. E aqui, pelo que eu vi, é só uma. A conclusão que eu cheguei aqui é que a história é bem parecida, mas fique tranquilo que não é história repetida. Assim que chegamos na cidade, já era noite. E então, fomos direto para o hotel nos registrar. Estávamos cansados e fomos para os quartos dormir. O meu pai e a minha mãe pegaram um quarto, enquanto eu e o meu irmão pegamos outro. E assim que entramos no quarto, o meu irmão desabou na cama e dormiu por cima das cobertas mesmo. E depois de ter me preparado para dormir, eu apaguei a luz e fui dormir. E quando era por volta de 2 horas da madrugada, eu acordei com o som de passos no quarto. A janela estava fechada, mas a cortina estava aberta, deixando entrar a luz que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede. Então virei a cabeça para ver se o meu irmão ainda estava pelo quarto. Porém, ele estava deitado por cima das cobertas e ainda estava dormindo. Eu achei que o som poderia ter vindo de fora. Fechei os olhos e tentei dormir novamente. E foi aí que eu ouvi aquele barulho. E aquilo estava vindo da direção do armário. Eu olhei e lá estava aquilo. Era uma criatura de aproximadamente 1,70 m de altura ou mais. Era muito magro e andava com as costas curvadas. E dava para ver as vértebras através da pele dele. Eu fiquei totalmente apavorado e não conseguia me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão, e aquilo andava como se fosse uma galinha, com a cabeça virada para cá e para lá com movimentos rápidos. Era uma coisa muito grotesca. E quando ele chegou no pé da cama do meu irmão, o bicho começou a olhar para ele e foi esticando a mão para encostar nele. Ele segurou o pé do meu irmão e depois soltou. E de repente, ele deu um pulo e subiu na cama. Daí, ele começou a andar na cama, usando os braços também, como se fosse um cachorro. E parecia que estava cheirando o meu irmão. Eu estava totalmente paralisado de medo. Eu não sabia o que aquilo era ou o que poderia fazer. Aquela coisa ficou em pé novamente na cama do meu irmão e em cima dele, e com um pé em cada lado dele. Eu senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, alguma coisa de muito ruim poderia acontecer.
Num pulo, eu peguei a primeira coisa que eu encontrei, que foi o travesseiro. Fiquei em pé na minha cama, arremessei o travesseiro na direção da criatura, soltei um berro e fiquei na posição de ataque. O bicho olhou para mim e eu pude ver aqueles olhos vermelhos sem pupila nenhuma. Ele me olhava com a boca aberta e da sua boca saíam duas longas presas como se fossem de vampiro. Também percebi que aquela coisa estava rosnando para mim. Eu achei que ele ia me atacar. E foi aí que o meu irmão se virou, estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira e acendeu a luz. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. Quando a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o meu irmão e ele estava branco. Ele falou para mim que estava acordado, mas não conseguia se mexer. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho pegar o pé dele e pular na cama. Sentiu também o bicho fungando ele com aquele bafo com cheiro de carniça, mas era como se ele estivesse paralisado. Ele não conseguia gritar para me chamar. Mas depois que eu gritei e taquei o travesseiro na criatura, ele conseguiu se mexer para virar e acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos nada. Em nenhum lugar de onde aquilo poderia ter saído ou para onde poderia ter ido. Nós deixamos a luz acesa e não conseguimos dormir o resto da noite. No dia seguinte, pedimos para o meu pai para irmos embora para outro hotel e depois de muito trabalho conseguimos convencê-lo. Bem, eu não sei o que era aquilo. Eu nunca mais tive nenhuma outra experiência sobrenatural e nem quero ter. Mas vou ter pesadelos com aquela coisa para o resto da minha vida. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato, A Porta do Inferno. Olá, me chamo Marília. E vou contar uma história que até os dias de hoje fazem o pelo da minha nuca arrepiar e faz o meu joelho tremer feito gelatina. Aconteceu há 20 anos, mas para mim ainda parece que aconteceu na semana passada. Eu tinha acabado de arranjar um emprego e precisava de um lugar para ficar. Qualquer lugar, para falar a verdade. Eu tinha acabado de ser despejada do meu apartamento, pois eu tive uma discussão feia com o proprietário e, para se vingar, ele me botou para fora. Então, eu estava morando na casa do meu namorado. Mas para conseguir chegar no meu trabalho, eu estava levando quase 2 horas. E para voltar para casa, tinha dia que eu levava até 3 horas. Bem, eu já não estava mais aguentando isso. Eu não tinha dinheiro para um carro e estava realmente precisando desse emprego. Então, eu acabei encontrando uma casa para alugar mais perto do trabalho. Era uma casa pequena e bem antiga no meio de um mar de prédios. Não era lá grande coisa. E ali tinha muita coisa que precisava arrumar, mas o aluguel era bem barato. E depois de olhar mais um pouco por outras opções por ali, eu vi que eu não conseguiria coisa muito melhor. Então acabei me mudando para lá mesmo. A casa tinha sido construída há mais de 70 anos. Quando eu me mudei para lá, tudo estava bem, nada de anormal. Às vezes, a casa ficava fria, mas eu não via nenhum problema nisso, pois eu não passava muito tempo lá dentro, graças ao meu chefe escravizador. Então, não me incomodava muito com os problemas da casa. Mas depois de umas 5 semanas, eu ouvi pela primeira vez os gritos. Gritos de deixar o cabelo em pé e os pelos arrepiados. E os passos pesados, firmes, que me assustavam ainda mais, pois eram acompanhados do som de algo sendo arrastado. Eu achei que poderia ser o vizinho, um casal que vivia brigando e gritando um com o outro. Então eu apenas ignorei o barulho. Até que eu ouvi os passos vindo pelo corredor, arrastando algo junto.
Eu chamei a polícia na hora. E eles, é claro, não acharam nada. Eu comecei a ouvir aqueles sons quase todas as noites, várias vezes, por quase um mês. Até eu decidi enfrentar o tal intruso. Bem, o meu namorado estava passando a noite comigo. E foi então que eu decidi que já era hora de enfrentar os meus medos, pois eu não queria fazer isso sozinha. Ele quase nunca tinha tempo para ir lá na minha casa, por causa do trabalho, e por isso ele não tinha ido antes. Nós esperamos até que o grito ecoou pela casa, e o meu namorado, que já não era mais o super-herói que tinha ido passar a noite comigo, depois de ter ouvido aquilo, mas mesmo assim ele foi na frente procurando a origem do grito. O barulho estava vindo de um quarto no fundo da casa, e quando nos aproximamos, os gritos cessaram. Então, com muita cautela, eu abri a porta desse quarto e nessa hora o meu corpo paralisou. Ali, parada, imóvel, eu tive uma visão de algo que eu explico como impressão, que é a energia negativa dos espíritos que ficam no lugar onde morreram. Eles ficam repetindo seus últimos momentos de vida eternamente. E ali, eu vi uma mulher amarrando uma corda no caibro de madeira do telhado, e em seguida no pescoço, e pulando de um baú de madeira, e consequentemente se matando. Quando ela parou de se debater, ela abriu os olhos, olhou fixamente para mim, e em seguida ela veio gritando por socorro na minha direção. Porém, somente o seu espírito, pois o seu corpo ainda estava dependurado na corda. Ela gritava e vinha correndo na minha direção. Mas logo o chão começou a se abrir aonde ela passava. E dali saía fogo e mãos cadavéricas que iam puxando ela para dentro do chão. E eu pude ver várias mãos e vários corpos que haviam ali no buraco a puxando para baixo. E assim que o seu espírito foi tragado ali para o buraco se fechou e nesse momento o meu namorado me sacudiu e eu consegui me mexer. Mas era como se eu estivesse acordado de um sonho, pois ali já não havia mais nada. O meu namorado também não viu nada do que eu vi. E ele me disse também que eu fiquei imóvel ali parada na porta do quarto por mais ou menos 5 segundos, mas para mim pareceu 5 minutos. Quando eu me acalmei, eu contei tudo o que eu vi para o meu namorado. Ele acreditou e também me disse que 5 segundos aqui na Terra são equivalentes a 5 minutos no inferno. Bem, eu também acreditei nele e decidi me mudar dali e fui para a casa de uma amiga. E desde que eu saí daquela casa, eu nunca mais vi algo de paranormal nas outras casas que eu morei. Boa noite. Bem, galera, esses são os 2 relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, não esqueça de se inscrever no canal quem não for inscrito. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E lembrando vocês que hoje, às 20 horas, tem vídeo aqui no Elite Oculta. Então, nos encontramos mais tarde. Boa noite.